Emília Pérez foi desmascarado? O filme com mais indicações ao Oscar 2025 vive uma crise sem precedentes na sua campanha, mas os fatores não são nenhuma novidade para quem acompanhou a produção do filme. De Mexicanos Contrariados, a declarações polêmicas de Jack Odiar e obviamente da Carla Sofia Gascon, qual o grande motivo da maior crise pré-Oscar que já tivemos? E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Emília Pérez, que tem movimentado muito todas as questões que envolvem a sua jornada até o Oscar. Mas se ela está em uma jornada do Oscar, é porque algum valor como cinema essa obra tem. Mas você saberia dizer quais são esses valores? Emília Pérez tem uma produção muito rica, a sua fotografia é bem interessante, o design sonoro é muito bem feito, e por se tratar de musical, as coreografias são bem legais. Entenda bem que coreografia é diferente de música, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Além disso, a maquiagem e figurinos do filme também são excelentes. A retratação da Carla Sofia na sua fase Manitas, salvo que logicamente ela não mexe a testa nem o nariz, né, enquanto está com Manitas. Mas toda a sua composição ficou bem distinta em relação à fase Emília Pérez do personagem, ou da personagem. E isso ajudou a Carla Sofia Gascon a ter uma atuação muito honesta. Enquanto Manitas ela conseguiu trazer uma sutileza no meio de toda a voracidade que ele tinha, e consegue ter um drama muito bem dosado para alguém que viveu as coisas que a Emília viveu. E logicamente, por todo o tema da visibilidade trans, poderia ser mais complexo, mais completo essa retratação, mas foi só isso mesmo. O personagem da Carla Sofia Gascon é basicamente isso. E ele vai ser enriquecido lá na frente, quando a personagem da Epifânia entra na vida dela. Ela tem uma atuação muito singela, muito honesta, e ela valida muito das escolhas na sua poesia referente ao nome Epifânia, Epifania, meio que validando a figura dela perante a sociedade que a Emília Pérez está convivendo. Mas isso é um problema gigantesco que nós vamos entrar daqui a pouquinho no vídeo. Só que o fato da Emília Pérez precisar de um personagem de complemento é um forte indício de que o filme não é exatamente sobre ela. E aí a gente tem o desenrolar de que o filme Emília Pérez é muito mais sobre a pessoa que acompanha a Emília Pérez em toda a sua jornada. Eu digo isso porque pra mim o filme é da Zoe Saldanha, ou melhor, o filme é da Rita, a personagem interpretada pela Zoe Saldanha. Eu digo isso porque a Zoe Saldanha sempre dança, atua e canta no máximo. É a melhor coisa do filme fácil. Ela consegue trazer muita autenticidade em tudo o que ela faz no filme. E isso serviu muito para desenhar a Rita, que é uma personagem frustrada, uma advogada frustrada na sua profissão, que busca ter essa valorização ao passo que busca ter os seus desejos como mulher realizados, como por exemplo, ser mãe. E o modo que a Rita na história tem para pensar, para construir suas linhas de raciocínio, é cantarolando. E a partir dessa mania da personagem ficar cantarolando, que a gente tem todo o tom do filme definido como um musical. E sim, a Zoe Saldanha merece muito um Oscar por todo esse papel que ela desempenhou ao longo do filme. Mas não é exatamente por ter feito isso que ela está concorrendo. Ela é a grande favorita para ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante, e não de atriz principal na premiação do Oscar, e em todas as premiações do circuito. E é aí que os problemas do filme começam, porque a personagem da Emília Pérez, ela representa só uma oportunidade da personagem da Rita conquistar os seus objetivos. Uma oportunidade de ela se sentir valorizada e fazer o seu trabalho. If he's a wolf, you'll be a wolf. If he's the wolf, you'll be his sheep. Lady. As narrativas de Emília Pérez ocorrem única e exclusivamente a partir das escolhas da Rita. Se no primeiro momento que o Manitas vai atrás dela, ela diz não, a gente teria duas perspectivas para acompanhar na tela. Uma seria ela fugindo do Manitas, e a outra seria ela só seguindo a vida dela como advogada frustrada. Mas ela aceita tudo do Manitas e tem toda a construção da jornada da Emília para fechar o primeiro ato do filme. E aí, mais uma vez, na abertura do segundo ato, a Rita é proposta pela Emília Pérez a uma nova jornada, que ela também poderia dizer não. A nossa perspectiva é sempre sobre as dúvidas e questões que a Rita tem, porque a personagem da Emília Pérez sempre chega muito bem resolvida perante as coisas que ela quer, e isso é muito importante para o que a gente vai falar, que pode ser o grande mérito da queda de Emília Pérez.
é totalmente tática ela ser colocada como coadjuvante. E aí vai uma crítica às premiações que poderia ter um comitê para determinar essa atriz é coadjuvante, essa atriz é principal. Ao que parece não acontece, né? E por que isso é tão importante? Por que os problemas começam aí? Por conta de que as músicas que a gente tem no filme são prioritariamente fruto da mente da Rita. Só que chega a certa parte do filme, tem coisas que a Rita não tem a menor relevância pro contexto da cena, mas que também é música. Como é que vai ser música se ela não está na cena pra, pelo menos, refletir sobre aquilo e gerar uma música? Isso acontece em dois momentos principais. O primeiro é quando a Emília reencontra os seus filhos ainda como Emília e tem todo uma arma de Chekhov lá de trás, quando ele tá com manitas e olhando para as estrelas com os filhos. E outra, segura aí que já eu vou falar. Porque outro reflexo desses problemas do filme vem diretamente no terceiro ato. Porque a personagem da Rita não canta em momento algum, ela não tem tempo para cantar. Ela só reage, ela só age perante as coisas que acontecem com ela. Porque a personagem da Rita tá sem tempo, tá sem cabeça pra pensar e cantarolar uma música pra entender a situação. Só vai ter uma música no terceiro ato do filme quando o filme se soluciona e acaba praticamente. E é mais uma vez uma música que não é cantada ou pensada ou sequer interferida pelo personagem da Rita. E também é uma música super problemática perante o contexto que ela é colocada no filme. Ainda sobre essas canções, tem muita música que é desnecessária ali, como por exemplo a música que representa o dilema do cirurgião em fazer ou não todo aquele processo, ou a famigerada música que fala muito, vamos colocar assim, claramente sobre órgãos genitais femininos, assim, de uma forma estranha. E essas canções são até certo ponto longas e acabam quebrando o ritmo e dificultando a nossa compreensão sobre certos dramas, como por exemplo quando Manitas vai manifestar sua feminilidade através da canção. Além, claro, das músicas forçadas, sem ritmo, ruins que a gente tem no filme, onde claramente você tem a Carla Sofia Gascon sendo salva algumas vezes por inteligência artificial ou autotune. Mi bombón, lo voy a rebanar com el jamón. Que espanto. Isso sem falar das canções e coreografias protagonizadas pela única cantora do filme, que é a Selena Gomez. Toda a atuação da personagem da Selena Gomez é muito ruim no filme. E isso é muito grave, porque tira todo o peso de uma personagem central e fundamental para a trama acontecer. Pois, na visão da mãe, ela tá ali sofrendo um golpe. E ela tá tendo que lutar para defender sua prole e defender seus filhos perante esse golpe. E além de tudo, ela foi colocada no cenário onde ela não queria estar. E isso tudo falando um espanhol valeriano. Para comer, me cortou las lanas, todas mis cuentas están bloqueadas, me quiere robar a mis hijos. Drizes Buzdaris, Miguel Daenerys Gel Masmo Enter Geriolent, Dracarys. E no todo da história, os argumentos para fazer a queda do Manitas e a ascensão da Emília Pérez são muito vazios e sem muitas explicações bem encorpadas, embasadas. E sempre escolhem um caminho muito absurdo, como por exemplo jogar a família inteira dele na Suíça, sendo que a personagem da Selena tendo família nos Estados Unidos seria muito mais fácil levar essas crianças para América. Mas por que todos esses problemas acontecem? E a gente vai para uma segunda camada de problemas que Emília Pérez traz pra gente. Et que l'espagnol est une langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants. Pois é uma história que se passa no México e falada em espanhol, mas é dirigida por um diretor francês, que é o Jacques Audiard, protagonizado por uma atriz espanhola, que é a Carla Sofia Gascon, e duas atrizes de origem americanas, como a Zoe Saldanha e a Selena Gomez. E que esse filme foi sequer gravado no México. Ele foi gravado, na maioria de suas locações, em Paris, na França. E aí, como se não bastasse isso, nosso Jacques Audiard falou que o espanhol é uma língua de países modestos, pobres, imigrantes. E quando perguntado se ele estudou a cultura mexicana, ele falou que já entendia o necessário. E que ele só foi pro México para ver lugares, locações e decorações. Algo que é extremamente colonialista se tratando de um francês falando sobre uma cultura da América. América de verdade. Além disso, a diretora de elenco, Carla Hall, disse que tanto ela quanto
o nosso querido Jax, não acharam atrizes competentes para protagonizar a Emília Pérez de origem mexicana. Que analisavam os perfis e nenhuma fazia sentido para fazer personagem. Não conseguia ter o talento para executar tudo que essas mulheres maravilhosas executaram tão bem. Enfim, se você tá indignado também com tudo isso, o que eu te peço é para deixar o like. E comenta com a gente se você acha que eu tô exagerando, se você acha que eu tô certo, porque dar o like e comentar ajuda a gente a produzir um conteúdo mais refinado, mais sofisticado e mais completo e estudado para vocês mesmo. Algo que claramente a produção de Emília Pérez não fez. A sua contribuição vale muito pra gente, a gente vai te ouvir. Além de que isso vai disseminar essa mensagem para mais pessoas se indignarem e entenderem essas nuances que, infelizmente, não param só nisso que eu comentei. Porque toda essa displicência gera problemas bem graves para ele como obra nas suas consequências. Começando pelo endeusamento bem bizarro que é de uma figura criminosa perante um povo que sofre tanto com crimes de cartéis organizados lá no México. É um problema de segurança pública do país México. E é construído em cima de muita dor de muitas famílias no país. E uma redenção feita a um criminoso sobre isso é você construir uma redenção em cima da dor de milhares de pessoas. Pessoas reais. E também falando de pessoas reais, a retratação da visibilidade trans ou de uma personagem trans feita por um homem hétero branco europeu. Que eu não tenho lugar de fala, obviamente, tenho noção disso, mas me soa como tratar uma transição de gênero como um objeto, sendo que ela faz parte de todo um processo de aceitação dessa pessoa perante a sociedade que diz várias coisas e que nenhuma conversa com a realidade dos fatos que ela tem no coração, que impactam em aspectos sociais e filosóficos que nem sequer Emília Pérez arranhou uma superfície de falar. Mas então você se pergunta, como que a produção levou essa questão tão longe de modo tão problemático assim? E aí entra mais uma vez a figura da Carla Sofia Gascon na condução desse filme. Tengo que decirles que las personas LGBT hay personas maravillosas, pero seguramente también habrá quien no lo sea. Porque ao topar um personagem que não retrata bem a sua identidade de gênero, ela indiretamente validou essa visão e culminou que o filme seguisse caminhos complicados como estes que eu acabei de falar. E essas questões até permeavam Carla Sofia Gascon e Emília Pérez ao longo de sua produção e de suas campanhas para as premiações. Mas, ao chegar no ponto de falar que a internet brasileira estava prejudicando. En cambio, yo tengo mis redes sociales llenas de Fernanda Torres es mejor que tú no te mereces, Fernanda Torres tiene que salir un rock y tú no. Fernanda, por favor, un abrazo, te quiero muchísimo, ayúdame con esta gente. E pedir ajuda para Fernanda Torres, que sim, a ajudou. Não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de que é um contra o outro, pelo amor de Deus. Eu sou para sempre grata a Sofia Gascon, ela tá maravilhosa no Emília Pérez. Não vamos alimentar ódio, sabe? E eu quero dizer que Carla Sofia Gascon te amo para sempre. Uma mulher generosa, talentosa, que merece da gente todo o nosso carinho. Ela expôs o filme a uma lupa gigantesca, como a logo desse canal. E talvez se ela parasse por aí, não teria tanto problema para Emília Pérez e para a campanha do filme no Oscar. Mas, ao culpar a produção de Ainda Estou Aqui de graça, logo ela acaba culpando, ela acaba acusando os brasileiros de perseguição. En ningún momento me habrá visto alguien hablando mal de Fernanda Torres o de la película de Fernanda Torres. Pero en cambio, si veo a muchos personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emília Pérez. Creo que eso habla más de ellos y de la película de ellos que de la mía. Algo que muito bem poderia ser interpretado como questões que ferem as normas de indicações da academia. E por mais que muita gente tenha pedido calma, a internet brasileira não perdoa e fez o que faz de melhor: chafurdar o passado de uma pessoa na internet. E revelou uma série de tweets dela sendo racista e xenofóbica e com declarações bem problemáticas e complexas, atuando principalmente contra minorias. E todo esse barulho chegou a Sarah Hagi,
que é uma jornalista freelancer e que expôs esses conteúdos polêmicos de uma forma mais, digamos assim, estruturada, credibilizada. Isso levou a Carla Sofia Gascon a fechar seu perfil no Twitter. Mas a pergunta é, ela se arrependeu disso? Aparentemente não. E isso é muito importante porque a gente vai falar da queda desse filme. Porque ela se desculpou sem desculpar. Falou que era uma pessoa diferente há 10, 20 anos atrás e que agora não é mais essa pessoa. Mas ela fez todo um discurso de desculpa, toda uma narrativa e pediu desculpas, mas não direcionou essa desculpa às pessoas que foram ofendidas. Ela falou tipo Pelé falando do Edson, entende? E essa postura dela também diz muito sobre o perfil que o filme adotou nos últimos dias sobre a campanha. E parte também da resposta muito relevante dessa queda que já eu vou explicar melhor por quê. Com tudo isso, a inevitável consequência foi ela ser rifada da campanha das premiações de Emília Pérez. Ela tá fora até do cartaz do filme e não tá sendo levada para vários eventos e várias premiações. Nunca se viu a ascensão e a queda tão grande de uma estrela em Hollywood. E tem sido uma queda com requinte de crueldade até com ela. Com o próprio diretor Jacques Hadjar jogando ela aos leões, dizendo que a postura dela é imperdoável, porque ele está com a postura onde está se fazendo de vítima. Mas com todas as questões que ganharam a luz do dia aqui, eu te pergunto, como que esse filme chegou tão longe no Oscar, que nem aconteceu ainda? 10 nominees for Best Motion Picture of the Year. Amelia Perez, nominees to be determined. A chance do Oscar de melhor atriz para ela a essa altura do campeonato é praticamente zero. Mas mesmo com tudo isso, o filme por sua campanha pode ganhar muitas premiações ainda. Isso se deve ao marketing e estratégia de marketing muito pesados que a Netflix faz em premiações já há alguns anos. Que além, obviamente, de investir um caminhão de dinheiro para dar evidência a esses filmes que saem nessa época de campanha, faz algumas outras coisinhas, como bajular votantes com mimos, direcionar e ressaltar aspectos técnicos para essas premiações e enfocar o marketing nisso, e até ajustar candidaturas para determinados prêmios, como que foi feito com a Zoe Saldanha, tirando ela de principal para coadjuvante. Com isso, fugindo ela de uma disputa direta com a grande favorita do ano, que é a Demi Moore. Até o momento. E para a atriz principal, direcionar a narrativa da primeira mulher trans indicada ao Oscar, no caso da Carla Sofia Gascon. E não é a primeira vez que acontece isso, porque em Ataque dos Cães também foi assim e acabou de 500 mil indicações, levando só uma no Oscar de 2022. Mas tem um fator muito importante, que essa campanha focou um lobby em um público muito específico, muito relevante pra gente entender o que tá acontecendo. Pois boa parte do colegiado da academia é dos Estados Unidos. E isso já é meio que autoexplicativo pra gente entender bastante coisa do problema fundamental de Emília Pérez. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Desde o diretor até a sua atriz principal, Emília Pérez sofreu muito por conta do seu ego. Eu digo isso porque o ego ele anda numa corda bamba se equilibrando entre o genial e o imbecil. E quando você não tem tanta sustentação, você acaba pendendo mais pro lado do imbecil. E mesmo uma campanha tão grande para exaltar o lado tão genial do filme, de toda a sua reinventividade, o ego fez a imbecilidade pesar um pouquinho mais, né? E um reflexo disso é que perante toda essa polêmica, perante todo esse barulho que a gente tá aqui quase 20 minutos falando, e muito obrigado por estar assistindo até agora, o diretor essa semana mandou um viu errado, vê de novo pra galera. No auge da crise da campanha do filme. Enfim, o que diz a nossa parte é só uma questão simples. Ainda estou aqui se beneficio com alguma coisa disso? Eu acho que em filme internacional sim, vai depender muito da jornada de agora até a premiação. A gente tem, por exemplo, a animação Flow, que de fato é uma excelente animação que vai ganhando muito destaque, mas no Oscar de filme internacional a gente também tem vários concorrentes muito interessantes. Só que Ainda Estou Aqui tem ganhado muita repercussão positiva lá fora. Isso é fundamental para essa fase do campeonato até chegar no Oscar. E sobre melhor atriz, a grande disputa agora fica claro que é entre a Fernanda Torres e a Demi Moore. A Carla Sofia Gascon, se ganhar agora, vai ser tipo o Rodri tirando a bola de ouro do Vinícius Júnior. Vai ser um caos completo. Mas sobre Fernanda Torres e Demi Moore, essa disputa de melhor atriz, vou falar daqui uns dias, quando falar de A Substância com vocês. Até porque sobre Ainda Estou Aqui eu já falei nesse vídeo aqui, onde a gente exaltou e comemorou bastante
tudo que está acontecendo com esse filme maravilhoso. E sobre essa questão da queda do ego, a gente falou também bastante nesse vídeo aqui sobre a tal da crise do cinema, que eu agradeço muito vocês terem visto, e veja esses dois também, e também curta, compartilhe, favorite, se inscreva, e até o próximo Analisador.